Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça. Hoje com meu amigo Marcelo Santos. Grande Hudson! Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Bem, Marcelo não é a primeira vez que vem aqui, né? Sempre uma honra e um prazer estar aqui. O Marcelo é um grande amigo, aliás, um dos autores aqui do nosso grande livro de fundos de investimento, né? E eu queria rapidinho que você se apresentasse, porque não necessariamente a pessoa que vai vir assistir o episódio terá visto outro com você, né? Então tá, mais uma vez, obrigado por estar aqui, Hudson. Me apresento sendo seu amigo e estando junto contigo nessa obra. A obra profissional que a gente já fez, fala a verdade. Exatamente, você capitaneou super bem com o Guterman. Agradeço também a oportunidade de estar ali. E assim, só falando rapidamente de mim, assim, tenho muita experiência, tenho mais de 27 anos no mercado financeiro, atuando preferencialmente. Pô, você tá Estou pintando tampando, aí. né? Tá bonito aqui. Atuando em gestão de riscos, né? Sejam em assets, em private, e atualmente eu sou responsável pela área de risco da Vert Securitizadora, Vert DTVM e Vert Gestora de Recursos. É a Vert Capital como um todo. Nossa, um dia cheio, hein? Um dia cheio, mas divertido. Que bom, que bom, que bom. Hoje aqui eu combinei com o Marcelo, gente, a gente vai fazer um papo aqui, pensando um pouco em gestão de risco na visão, tanto de um jovem, alguém que trabalha na área, quanto de um investidor que está aí com essa volatilidade toda, apanhando aí um pouco ansioso, né? Um dos pontos, Marcelo, que a gente conversa bastante nos nossos bate-papos aqui, são os fat tails, né? São essas questões que você vai explicar melhor, mas um mundo mais incerto, com alguns eventos que, a princípio, são eventos raros, mas são tão raros, né? Talvez atualmente não sejam mais tão raros. E eu queria conversar com você, pegando um ponto aqui, um gancho para a nossa conversa, que hoje a gente tem um conflito ali que é 2 em 1, né? Líbano com Israel, Estados Unidos com Irã, com um impacto no mundo inteiro e uma volatilidade. Queria que você ficasse um pouquinho aqui. Estamos com os eventos raros, não tão raros mesmo? É que o raro passou a ser comum e o comum está forte, né? Parece que é assim, né? A questão do evento de cauda, que você muito bem trouxe, justamente são aqueles eventos atípicos que podem ocorrer fugindo da normalidade. E aí, para quem está começando em gestão de risco, tem um ponto que sempre se discute, sobretudo em risco financeiro, que é como que você faz a gestão disso, qual a ferramenta. E a mais tradicional é o Value at Risk. E o Value at Risk está muito calcado na distribuição normal dos Você olhando o retornos. passado. Hã? Olhando muito passado. Olhando muito passado e assumindo que tem um comportamento simétrico ao redor da média os retornos. Então é equilibrado, Distribuição normal, lei dos grandes números, né? Então, assim, legal, tudo ótimo, é fácil, operacionalmente é fácil, conceitualmente é robusta, dá uma tranquilidade acadêmica para poder trabalhar, tudo isso, mas a gente sabe que o mundo não é normal, né? O mercado financeiro, mais ainda. E aí você trouxe alguns pontos assim que podem fazer com que a normalidade seja rompida. Então, as guerras. Então, você estava falando do conflito dos Estados Unidos com o Irã, ou Estados Unidos barra Israel contra o Irã. Não sei se você sabia, há 3 semanas atrás, salvo engano, ou seja, na terceira semana da guerra, a curva de juros brasileira, ela teve o terceiro maior movimento de abertura dos últimos 35 anos, salvo engano, ou 30 anos. Fala um pouquinho. Sabia que tinha sido forte. Foi muito forte. Desde o real, né? Estou arredondando o prazo, né? O real foi 94, então é isso. Então, o movimento mais forte de abertura de curva, o que que é abertura? É quando a curva como um todo sobe, né? Então ela passa, por exemplo, de 12 para 13%, isso é a abertura que a gente fala. O primeiro dia foi o dia 13 de março de 2020, que foi o Covid, quando se decretou Nossa. lockdown no mundo inteiro. Então,
foi o dia que houve 2 circuit breakers nas bolsas de valores, 13 de março. 13 de março. Tá. O segundo mais forte foi o Joesley Day. Joesley Day foi 7 a 18, né? 18, acho. 18 de maio, 17 de maio de 2000, maio de 17, né? Que foi quando, né, foi divulgado no Jornal Nacional as fitas de um empresário contra o presidente da República à época. O outro dia foi um caos no mercado local. O Covid foi no mercado global. Tá. Com reflexo no Brasil No também. Brasil, obviamente. E o terceiro caso foi esse evento da terceira, quarta semana de guerra, dado as trumpices que estão assolando o mundo, né? E foi uma abertura muito forte. Então, assim, o feteio, por definição, são esses eventos que fogem da normalidade. Mas também respondendo a sua pergunta, talvez a normalidade hoje seja mais dura, seja mais volátil do que pudesse ser anteriormente. Só que o evento de cauda ainda persiste, né? Mas tem que tanto evento de caldo, os aparelhos que a gente tem, imagina no avião, aquela cabine e tal, são suficientes para navegar nesse ambiente? Ou a gente até são, mas talvez o piloto tenha que ter um pouco mais de habilidade? Assim, aí agora virou papo de boteco, né? Seu podcast, mas vamos lá, né? O Bessa Pub aqui, né? Vamos lá. É, você vê assim, hoje a possibilidade de terem mais instrumentos é muito maior com o advento da inteligência artificial, né? Usar os chat GPTs, os Claudes, os Manos, etc. Então, um analista de risco de mercado consegue criar muitos mais instrumentos. Então não é falta de O instrumento barra instrumento não tecnologia. é. E anteriormente, o seguinte, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, o Excel só tinha 256 colunas e 65 mil linhas, Exatamente, não é? lembro É disso. isso. O Lotus um O 2 3. Lotus 1, 2, 3. E aí, como então preparar, programar, fazer tudo isso, levava tempo. E assim, só que E assim, conta parece. aquela tua história maravilhosa lá do manual que você encontrou, que foi fazer uma programação em VBA. Ah, Me dá um exemplo bom. a gente foi buscar uma vez um método de interpolação, que é para achar a taxa entre pontos da curva de juros. Então a gente queria uma modelagem mais sofisticada, que hoje é amplamente difundida, que é a Cubic Spline, que é uma modelagem logarítmica e exponencial gigante. E aí a gente foi no Google, o Google também era novinho, né, na época, e a gente achou dentro de um livro uma foto do código. E aí a gente foi digitar o código. Passamos uma manhã inteira só para digitar o E código. olha aí, eu nem esqueci isso. Aí esquece um comando aqui e tal. Uma manhã só para copiar e digitar. Primeiro teste que eu fiz com o IA, eu falei, será que ela é boa mesmo? E eu pedi para ela fazer o código. Falei, faça o código Public Spline para interpolação de taxa de juros assim, assim, assado. 10 segundos, né? 15 segundos que eles gastam. Então, assim, as ferramentas existem. Só que eu acho que na mesma velocidade, na mesma quantidade que tem as ferramentas, também existem os eventos que podem ser associados pelo tanto de informação que tem. Explica melhor. Eu acho que hoje, assim, a capacidade, assim, em mercados perfeitos, a assimetria de informação inexiste, teoricamente. Só que, e também, teoricamente, você tem que ter todas as informações possíveis para tomar decisão. Com esse tanto de possibilidade de obter informação, será que esse tanto de informação não gera assimetria ao invés de diminuir a simetria Eu e nunca com tinha pensado. isso É papo de causar um. boteco, né? É papo de Conversa. boteco. Eu acho que é um paradoxo da informação. Mais informação pode gerar desinformação, porque muita informação é só dado na informação, né? Sabe o que pode acontecer, Marcelo? Uma coisa que eu noto também, isso eu percebo muito no na utilização do Excel, que é uma ferramenta muito poderosa para tudo, né? Para fazer coisa certa e coisa errada. Será que quando você começa a ter muito recurso tecnológico, você também não começa a baixar a guarda e confiar muito na tecnologia e meio que checa menos,
tem menos fundamento? Acha que... O que você acha disso? Eu acho que você tocou num ponto nevrálgico, que é a questão do fundamento. Eu acho que com o advento de todas essas tecnologias, elas são maravilhosas. Eu sou entusiasta delas. Mas o que a gente percebe é que o fundamento vai ficando de lado, porque é muito fácil o resultado final. E aí, tendo o resultado final, não obrigatoriamente você consegue avaliá-lo adequadamente. Só tem o resultado. Sei lá, o resultado foi 15 mil. Mas tá bom, beleza, eu tenho o resultado. Mas será que é 15 mil? Eu lembro que eu tive um chefe no HSBC, o chefe global de risco, cara genial, um londrino bem diferenciado. Eu perguntava para ele o que é importante para ser um bom analista de mercado, não de risco. Ele falava ter bom senso e ter crítica. Então, eu acho que é isso que a gente tem que, assim, o advento da tecnologia está, às vezes, tirando um pouco o poder de crítica das pessoas. Isso vale para mim também, sabe? É muito cômodo, é muito fácil. Então, a gente tem que voltar um pouco mais os olhos para o resultado e ter um olhar mais crítico em relação àquilo que a tecnologia nos disponibiliza, né? E aí a gente tem um problema na geração, quer dizer, um problema mais sério na geração mais nova, né? Sim. Que é mais ansiosa, mais apressada e o resultado sai rápido. Então, aquela história, né? Dopamina. Que maravilha, o resultado já saiu. Como é que você está lidando com isso nas gerações mais novas? Eu acho assim, tem algumas coisas muito legais nessa geração, sabe? Eu acho que tudo bem, a dopamina, e eles são mais livres, né? Eu acho que é bacana isso. Eles Ensinam não, até para a gente usar programas. é, exatamente. Então eles são mais livres. Eles assim, eles não, a nossa geração era preocupada como que chegou no negócio, como que veio. O resultado era importante, mas como chegar também era legal. Eles não, já tem o resultado. Tudo bem. Eu acho que E a crítica. só que falta a crítica. Então, assim, é assim, aqui para mim é o ponto-chave, é ter a crítica do resultado. Eu acho que o que talvez essa geração vai ter que aprender é a criticar. Eles vão aprender, infelizmente, como tudo, todo mundo e todos nós, é no quando apanha. Então, quando o resultado vier e não for o jeito que se esperava, ou que o resultado não é o ideal, aí eles vão começar a voltar para trás um pouco. Não precisa talvez voltar tanto a ponto de digitar um código que você copiou de um livro, mas também não, mas tem que saber por que chegou no 15 mil. Tem que gramar Então, um pouquinho, né? eu acho que a gente tem que chegar no equilíbrio geracional, tanto do resultado rápido e imediato, mas também com minimamente um fundamento. Tem que ter fundamento. Senão a gente está gerando uma geração Wikipedia, né? Mais rasa que Wikipedia, né? Mais rasa ainda, exatamente, né? Porque a PC se. Tu já li uma matéria que acho que 40%, pelo nome é assim, absurdo, se informam pelo WhatsApp. Usam o WhatsApp como fonte de informação. Então, ela realmente é um conhecimento raso, né? Caso, Uma telinha ali, um caso. quadradinho desse tamanho com texto sim. É um pouco disso que a gente vê. As pessoas meio que se satisfazem com muito pouca informação e tomam aquela informação como verdadeira e tomam decisão a partir daquele pedacinho de informação. Eu acho que isso é um ponto assim que a gente tem que aprofundar mesmo enquanto sociedade, enquanto humanidade mesmo. Hoje, por exemplo, que os meus filhos são adolescentes, né? Eles têm informação é infinita, não dá para acompanhá-los. A quantidade, só que a profundidade é pouca. Então é muita quantidade e pouca qualidade. Gera ansiedade, né? E aí gera Já ansiedade. gera ansiedade. Porque quanto mais quantidade, mais ansiedade tem, mais a dopamina que você falou, né? É isso. Então eu acho que é um desafio para a gente. Que tipo de pessoas a gente quer criar enquanto sociedade? Cidadãos que tenham conhecimento de tudo, mas mega ansiosos? Tá É bom. complicado. Será? Eu acho que é complexo.
Ou diminuir, não tem como Não, diminuir. não dá. Isso é que nem aquele negócio de Não pasta tem de dente, como. né? Aquela história, não tirou do tubo, não volta. Não volta. Então, assim, e aí é a questão de estimular a crítica. Tem uma. Eu também trazendo outro exemplo de um chefe meu que eu tive. Tive um chefe indiano nos Estados Unidos que ele usava o seguinte, que aí depois que eu entendi, chama Credible Challenge, que é o desafio crível. Então ele falava, a gente tem que se desafiar para poder desafiar o outro, para poder desafiar as condições do negócio, para construir um negócio sustentável. E aí ele falava que isso valia para a vida. Assim, no começo eu achei que era muita retórica, quando eu comecei a trabalhar com ele. Mas depois eu fui observando. Ele tem toda a razão, ele tinha toda a razão nisso. Se desafiar, ele fazia as perguntas, é aquela máxima, falar falar menos e perguntar mais. E ele era assim. É. Boa mesmo, hein? Boa mesmo. E isso é verdade, no mundo cheio de todo mundo com tanta certeza, né? Você criar dúvidas, né? Você ter dúvidas, provocar dúvidas é importante, né? Você sai daquele negócio, eu sei a resposta. E sai disso. Eu estava falando com uma amiga muito querida, ela foi minha professora há muito tempo, né, na infância, tá? Uma senhora. E eu falei para ela, né, que nós gostamos de literatura e falei, nunca vi a máxima de Fernando Pessoa. Onde que há gente no mundo? Estou farto de semideuses, né? Isso daqui a gente está com um exército de semideuses maior do que eu vi há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Muita gente com muita certeza. Muita certeza. Todo mundo sabe tudo. Me diga agora, nesse ambiente hoje, pegando toda a sua experiência, está mais difícil de pilotar uma asset, né? A gente, por exemplo, agora nesse mês de março, tudo caminhava para ir um ano bom, de mercado voltando, a captar bem, a rentabilidade voltando. De repente, tivemos o mês de março e uma série de fundos de rentabilidade negativa, coisa do tipo e tal. E aí eu tenho ouvido muita gente assim falando: ah, mas como é que o gestor não percebeu? Outra coisa, eu vejo muito investidor pensando em já tirar tudo dos riscos. E como é que você está vendo hoje um pouco dos próprios gestores do seu lado, uma certa pressão e ansiedade por acertar uma cobrança muito grande, talvez até porque o mercado venha machucado, mas também dos investidores que estão meio cansando, né? Porque já estavam apanhando no risco, quando estão melhorando um pouquinho, piora de novo. O que você vê esse ambiente? Um pouco de deterioração do risco, de rentabilidade negativa, ou ainda mais adverso para o investidor também. Eu acho que a imprevisibilidade que é o que determina o risco, né? Nessas questões. Então a gente sabia que 2026 seria um ano de bastante imprevisibilidade no mercado, decorrente de imprevisibilidades internas, tipo eleição, que a gente vai ter uma eleição polarizada de novo entre direita e esquerda. E isso vai Enem refletir 2002, sem propostas, só ataques pessoais. exatamente, é isso. Então, assim, a única coisa previsível é o ataque, né? Mútuo. Então, assim, a imprevisibilidade econômica, local, perdão, política local. Só que é o seguinte, E o mundo com e Trump. o mundo Desculpa, corri. é isso, perfeito. O mundo é isso. Teoricamente, o Porto Seguro, onde teria uma maior previsibilidade, é governado por um cara imprevisível, consequente. E aí a imprevisibilidade aumenta o risco, traz a volatilidade nos mercados, igual a gente falou da curva de juros. Não foi por conta da eleição entre Lula e Flávio Bolsonaro, Caiado, que seja. Foi por conta das ações do Trump mesmo. Porque, até, só voltar até atrás, esse evento que a curva abriu, teve alguma coisa específica naquela retórica ali? Foi o dia que ele falou que talvez fosse acabar com uma civilização inteira. Que resolvido. É assim, é de uma, assim, tirando o lado pessoal que é de uma insensibilidade e uma vileza muito grande. Para mim é o seguinte, parece que ele estava vendido, né? Tava apostando na queda do S&P, na queda da bolsa. E Não aí, duvido. eu também não duvido, porque em alguns momentos no ano passado, o tarifaço ele falou, é hora de comprar. Então parece que ele sabia porque ele ia tirar a tarifa.
Então, assim, ele ia reduzir as tarifas, né? Então, assim, mas a gente estava falando dessa incerteza, né? Essa incerteza é muito ruim para os mercados. E o investidor, a gente está falando da quantidade de informações. O investidor também é bombardeado com um buzilhão de informações. E ele também tem acesso via as inteligências artificiais, o Google, etc. Então, assim, gera ansiedade. Eu acho que a gente está vivendo uma era de ansiedade que aí é o seguinte, a pressão recai no gestor, porque o gestor tem que entregar o resultado. E eles É, devem apanhando muito, né? e está Multimercado. sofrendo. Ah, multimercado tá, os créditos tradicionais também sofreram, Na os verdade, não sobrou, movimentos. Marcelo. Acho que é a primeira crise que eu vi que não sobrou nada. O dólar caiu, a bolsa caiu, o juro, a curva subiu, todo mundo esperava que fosse fechar. O que está sobrando, assim, aí você vê assim, Até o hoje, ouro caiu também. ouro caiu, assim, o que a gente até, eu estava falando com um gestor amigo meu, sobrou foi comprar volatilidade, né? Que aí é a Sim. estrutura de opções, e aí você ganha nessa volatilidade, é o que sobrou, né? Mas o momento é muito complicado, e o investidor tem que ter cautela, só que entra naquilo que você sabe melhor do que eu, e você defende e mostra muito bem nos seus artigos, nos seus podcasts aqui. O investidor tem que se conhecer. Esse ponto é Tem que fundamental. se conhecer. Eu aguento ou não aguento? Se eu não aguento, não vai. Eu não. Você aguenta Bitcoin? Aguenta. Você sabe que você pode perder, pode ter uma volatilidade que você vai perder 30% no mês, 40%. Sei. Aguenta? Não. Então não vai. Sabe? Então eu acho que assim, o autoconhecimento é tudo, sabe? E, de novo, Você também não sai agora, porra. Quer dizer, tá aqui, fez o também. dever de casa. E aí entra as Sim, sim. disciplinas, é o conhecimento, a disciplina, saber, ó, e se conhecer, saber quanto que eu estou disposto a perder, quanto eu estou disposto a ganhar. E a gente sempre fala, stop gain, stop loss. Então, o cara tem que saber isso, Então, mas sabe? é que tá. Tudo começa. Por que que esse ponto eu bato? Porque é um ponto também bastante caro para mim. O investidor que não se conhece faz uma alocação que não é para ele. E quando o mercado, e ele está mais volátil, voltando aqui ao início da nossa conversa, dos fat tails e tudo mais, né? O mercado mais volátil, ele que já tende a tentar sempre acertar a hora certa de entrar, a hora certa de sair, nunca consegue, né? Agora vai ficar pior ainda. Então, assim, se conheça, né? Se conheça, assim, e essas, vamos dizer, o momento é muito imprevisível, né? A gente sabe, igual a gente falou. E tem, assim, localmente, tem as condições estruturais que também não são de um mercado maduro, Tá, sabe? fala aí, O porque mercado brasileiro é um mercado grande, de investimentos é grande, a indústria de fundos é grande, é uma das maiores do mundo. Sim, em proporção pequena, porque a americana é é muito enorme. grande, mas, assim, no relativo é salvo engano, uma das 8 maiores do mundo. Mas é um mercado, por exemplo, ilíquido. A gente não tem liquidez em todos os ativos. Melhorou muito, mas ainda está longe Está de. longe, está longe. Então não é um mercado profundo que a gente fala. A questão de crédito 555, né, que é o anexo 1 da 175, né, que a gente fala. Pergunta para você. Você consegue, lembrar nos últimos, sei lá, 20 anos, 100 companhias que emitiram debêntures que tiveram default? De cabeça, não. 100, 50, pouco provável. Então, assim, até a questão do crédito para esses ativos, para esses fundos mais líquidos, e a questão do crédito, sim, não tem o default. Então, por quê? Tem a questão da judicialização muito grande do crédito, a discussão do Deus. mérito. Então, o mercado brasileiro tem algumas características que fazem com que, assim, ele seja grande, mas ele ainda carece de maturidade. Aí eu falo que é o
mercado adolescente. É grande, mas ainda tem que ficar mais madurinho. Agora, você colocou um ponto, hoje a gente está uma onda de crédito privado, né? Que, aliás, também foi pego aí, porque agora a gente tem hoje grandes empresas como Raizen, como GPA, muita conversinha sobre Braskem e tal, e a gente vinha aí num crescimento do crédito privado, né? É até na esteira do que o multimercado estava encontrando. Como é que você está vendo esse crescimento? Tem mercado? Tem profundidade? Porque o negócio que você levantou da profundidade me deixa um pouco preocupado numa estrutura, num momento de crise, tem porta de saída para todo mundo? Não, não tem. Não tem. Não tem nem no título público. É isso que é assim, Nossa, aí é assustador. mais verdadeiro. Então é o seguinte, a conta é simples. Quanto se movimenta em títulos públicos no Brasil em média por dia? Não sei, chuta um número, 20 bilhões, 30 bilhões? Acho que Hum, nem isso. Vai lá na Ambima tem lá a média é, muito. dos negócios lá da carteira do IMA, que é Tá, uma proxy. Depois vale até a pena todo mundo olhar e buscar. eu vou fazer isso. É. Então, assim, sei lá, seja 30 bilhões. Bi, Isso, boa. Vamos pegar só gestora por enquanto. Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, BTG. Quantos por cento são de título público dentro dos fundos dessas instituições? 50%? 40%? uns 60. Tá bom, 50%. Essas instituições detêm quanto? Uns 3 trilhões? 60% é 1 trilhão e 800. 50% é 1,5 trilhão. Se negocia 30 bilhões por dia É verdade. numa conta transversal, claro, depende do vencimento, do título. Tá bom, isso estou falando só de gestora. Coloca a tesouraria, coloca a family office, coloca o mundo não discricionário, que é o que não está encarteirado e está negociando no secundário. Coloca a plataforma. Quando você vai ver, A porta é estreita. tem que fazer até uma boa fazer a conta, né? Se a dívida pública está beirando ali 80% do PIB, né? Estamos falando de uma dívida pública de 8 trilhões, 9 trilhões, por aí, com um girozinho de, sei lá, se 30 bilhões, 40 É, bilhões por dia. é isso. E sem contar com alguns vencimentos que não tem nada mesmo, né? Nada. Tem nada mesmo. Então, assim, pega assim, dependendo da LTN, não tem nada. NTNB, algumas ali esparramadas não tem. É isso. É, O mercado adolescente mesmo. eu acho. É o mercado adolescente mesmo, né? Acho. Nesse sentido, então, o crédito privado, que é uma excelente tese de investimento, né? Super. Uma excelente tese de investimento. Acho que a tese de investimento é muito boa. A questão é que, assim, você tem que ter... A máquina de venda tem que respeitar o tamanho do mercado, né? E assim, e crédito num país igual ao nosso sempre é uma questão, né? Ou é a questão. Então, eu acho que é muito interessante, por exemplo, a popularização de FDIC, da constituição de FDIC, é muito rica, porque assim ajuda empresas que não teriam dificuldade para acessar o mercado de capitais também melhorarem suas estruturas de capitais. Até governança, às vezes, não. Hã? Até governança, às É vezes, uma boa, governança. pedir que venha com uma boa Não, consultoria, assessoria para não, faz recurso de caixa e bonitinho. Então, tal, por coisa e exemplo, tem a tal. governança dentro da própria gestora. Você faz uma governança adequada, significa o quê? Enquanto gestor, você vai selecionar adequadamente o parceiro que você vai selecionar para trazer os direitos creditórios. Mas na outra ponta, além desse, vamos dizer que é o originador que a gente fala, no outro lado, a empresa de middle market, né? Porque a grande empresa tem acesso ao mercado de capitais, igual você falou, a Braskem consegue ir no mercado lá fora, aqui dentro, captar. Mas, por exemplo, uma empresa de médio porte, não. Então, ajuda a melhorar a qualidade também do ecossistema como um Sim, todo. sim. Para poder dar sustentabilidade a essa melhoria, significa o quê? O gestor também tem que fazer toda a sua lição de casa, como está
preconizado na 175, como tem as melhores práticas, para poder distribuir adequadamente as cotas, as sêniores, sub, júniores, etc. Então, eu acho que assim é muito bacana essa tese, ajuda bastante o mercado como um todo, né? Então, o custo de capital das empresas que estão cedendo os recebíveis melhora sensivelmente, né? Então, é Não, bem legal esse caso. Acho bacana. é bem bacana. Marcelo, a gente está caminhando para o final. Eu vou te fazer uma perguntinha aqui, sem conflito de interesse, né? Seu capítulo do livro fala sobre o quê? Fala um pouquinho do seu capítulo do livro. Não, são três coisinhas, né? São boxes, né? Um sobre risco de cauda, que é o que a gente falou aqui, um pouco Tá, essa provocação. Risco de liquidez, que a gente também tratou aqui, né? E o outro é o conheça seu parceiro. Conheça seu parceiro é assim, a questão do prestador complementar de serviços dentro dos fundos de investimentos. tá. Mas eu aprendi na minha terra que é o seguinte, com a minha afinada mãe, diga com quem anda, eu direi quem tu és. Hum, E conhecer o seu parceiro é isso, é conhecer, a gente estava falando do originador, é conhecer até mesmo o administrador, ele sendo essencial, feito o gestor, mas a gente conhecendo, o advogado que está dentro, tudo isso. Então, fazer a seleção adequada do parceiro para poder ajudar a administrar e gerir o fundo. olha, Deus do céu. Pô, Marcelo, boxe não. Capítulos se não me engano, são dois ou três capítulos. Isso. São três capítulos e é robusto, hein? É bem, aliás, eu estou usando nas minhas aulas já, hein? Já estou usando nas minhas aulas também. Quanto tempo mesmo, Marcelo? Um ano e meio escrevendo. Um ano e meio que a gente foi conversando. Quando você gentilmente me convidou, eu lembro direitinho, e aí a gente foi trocando ideia, foi batendo papo, o Guterman foi puxando as orelhas, né? E vai indo. Não, foi um trabalho a várias mãos. Deve ter umas Exatamente. 40 mãos aí, né? É isso daí. É isso daí. Mas tá perto dos bons, nós fica melhor, como diria o Guimarães Rosa. Fiquei melhor. Marcelão, um conselho para um jovem que está entrando nessa seara agora de gestão de risco. Critique, Critique, critique. não aceite as coisas. Não aceite nada. Isso eu acho que vale para a vida, mas critique, sabe? Mais do que ser curioso. Por que que é isso? Faz sentido isso? É verdade isso? Tem certeza? É isso. Tá certo, meu caro. Mais alguma coisa? Nada. Qualquer coisa a gente marca outra. Mais um. Obrigado mais uma Obrigado, vez. Marcelo. Super obrigado. Obrigado, eu que Ótimo. agradeço. Gente, mais um episódio com Marcelo Santos hoje de Investimento Abessa.